Olá, caros professores e professoras que estão se preparando para prestar o processo seletivo do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como da Secretaria Municipal de Campo Grande, na área específica quanto à educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Nós estamos oferecendo a vocês hoje a aula de História da Educação Infantil no Brasil. Como que se deu o processo de educação infantil, qual é a evolução, de onde veio e que caminhos tomaram a partir da década de 80 e 90. Vamos lá, então, conhecer o nosso processo, a nossa história. Então, a história da educação infantil no Brasil, ela tem início dentro dos modelos europeus trazidos, importados para o Brasil. As primeiras creches, assim chamadas, que foram criadas no Brasil, elas deram início no final do século XIX, início do século XX. Então, por coincidência, foi neste período, 1888, a libertação dos escravos, tornaram-se a população escrava, tornou-se livre, e em 1889 veio a República. Então, com esse processo de transformação, que é um marco histórico para o Brasil, ocasionou em contrapartida uma população que, sem nenhum tipo de assistência, de atendimento, simplesmente foi jogada às ruas, porque não tinham para onde ir e saíram do meio rural, da zona rural, e procuraram outras áreas para poder buscar o sustento. E com isto, criou-se uma população que não tinha como se manter, já que o governo não prestou nenhum tipo de assistência a esse povo, a esta população, a esses cidadãos brasileiros, que até então nem cidadãos eram considerados. Então, uma cidadania que não lhe trouxe nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de benefício, simplesmente foram deixados à própria sorte. Com isso, o número de crianças abandonadas tornou-se muito grande. E aí surgiram essas creches com a finalidade de diminuir a mortalidade infantil e tirar essas crianças da rua, dando-lhes hábitos higiênicos e morais. Nas famílias, alicerçadas apenas em um caráter extremamente assistencialista. Considerando que nessa época não se tinha bem definido o conceito sobre criança, ela era considerada e concebida como um objeto descartável, sem valor intrínseco como ser humano, ou seja, eles não viam na criança um ser humano. Por quê? Porque ela não produzia nada, Quando ela entrava em estágio produtivo, que ela passava a ser vista como um ser humano. Então, ela recebia apenas cuidados meramente básicos, bem superficiais. Com o avanço da industrialização e o aumento do número de mulheres da classe média no mercado do trabalho, aumentou-se a demanda pelo atendimento à primeira infância, As mães trabalhadoras precisavam de um local onde deixar seus filhos, um local seguro, onde eles recebessem alguns cuidados. E isso fez e obrigou o governo e as grandes empresas a criarem algum espaço onde essas mulheres pudessem deixar seus filhos. Então, o que a gente vê? Que fatores como o alto índice de mortalidade infantil, a desnutrição generalizada, o número significativo de acidentes domésticos forçaram setores da sociedade, dentre eles os religiosos, os empresários, os educadores, começassem a pensar no espaço de cuidado da criança fora do âmbito familiar.
foi com essa preocupação, ou vamos dizer assim, conforme Dieudonné trata na sua obra em 2001, esse problema que a criança começou a ser vista pela sociedade e com um sentimento filantrópico, caritativo, assistencial, é que começou a ser atendida fora da família. Então, vejam que, segundo Dieudonné, na análise que ele faz do processo histórico da educação infantil brasileira, os bonzinhos, né, vamos dizer assim, que queriam atender as crianças, eles viam isso como uma caridade, né? E não uma questão de educação ou de necessidade. Era um aspecto caritativo, né? Eu vou ser caridoso. Enquanto para as famílias mais abastadas pagavam uma babá, as pobres se viam na contingência de deixar os filhos sozinhos ou colocá-los numa instituição que deles cuidasse. Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a creche tinha que ser de tempo integral. Para os filhos de operárias de baixa renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito pouco. Ou para cuidar da criança enquanto a mãe estava trabalhando fora de casa, tinha que zelar pela saúde, ensinar hábitos de higiene e alimentar a criança. A educação permanecia assunto da família. Essa origem determinou a associação creche, criança pobre, e o caráter assistencial da creche. Então, até há muito pouco tempo atrás, porque 1996, com o advento da LDB, quando muda a característica e passa a ser interpretada como educação infantil, em muitos locais posterior à LDB, bem mais recente, já no século, em alguns lugares, no século XXI, a creche era associada unicamente à assistência social, a questão assistencialista. Então, o cuidar apenas, que seriam apenas o básico. A questão do educar, que surge com a LDB, ele vem construindo um processo. Firmar realmente a função do educar, nós temos já bem mais à frente. Quando a gente chegar nesse período, eu vou fazer um relato para vocês de quem vivenciou isto. No caso, eu vivenciei a chegada da LDB, já atuava na educação infantil, e a mudança estrutural que ela passou então, né, até a gente chegar a 2000, quando eu saí da educação infantil, né? Então eu conheço, eu vivenciei este processo no nosso estado. Nesse sentido, vale ressaltar que uma das instituições brasileiras mais duradouras de atendimento à criança, que teve seu início antes da criação das creches, foi a Roda dos Expostos ou Roda dos Excluídos, local onde se colocavam os bebês abandonados. Era composto por uma forma cilíndrica, dividida ao meio por uma divisória e fixado na janela da instituição ou das casas de amparo. Assim, a criança era entregue a esta instituição, sendo preservada a sua identidade. Aqui vocês vejam que há uma mistura, né, de funções. Aquilo que se chamava muitas vezes de creche eram orfanatos, que hoje são casas de abrigo, né? Então, as crianças abandonadas eram ali depositadas, doadas, dadas, para quem pudesse cuidar delas. Assumiam a função, então elas eram abandonadas. Então, não há ainda o caráter do cuidar para a família, ao cuidar porque essa criança não tem mais família, não tem nem mais um vínculo familiar.
Por mais de um século, a Roda de Expostos foi a única instituição de assistência à criança abandonada no Brasil. E apesar dos movimentos contrários a essa instituição por parte de segmentos da sociedade, foi somente no século XX, já em meados de 1950, que o Brasil efetivamente extingui-a, sendo o último país a acabar com o sistema da Roda dos Excluídos. Mesmo com o trabalho desenvolvido nas casas de amparo por meio da Roda dos Expostos, um número significativo de creches foram criadas, não pelo poder público, mas exclusivamente por organizações filantrópicas. Então, eu tinha que ser o bonzinho, né? A presença aí do liberalismo, né? Que é o estado do bem-estar social. Eu tenho que atender, eu tenho que ter a oportunidade de me passar pelo bom, da classe mais abastada se passar por boazinha, quando na verdade a gente sabe que era uma obrigatoriedade. Destaca-se que, por um lado, os programas de baixo custo, voltados para o atendimento às crianças pobres, surgiam no sentido de atender as mães trabalhadoras que não tinham onde deixar seus filhos. A criação dos jardins de infância foi definido por alguns setores da sociedade por acreditarem que os mesmos trariam vantagens para o desenvolvimento infantil. Porém, ao mesmo tempo, foi criticado por identificá-los com instituições europeias. Conforme a gente tem conhecimento da história da educação infantil, os jardins de infância surgiram na Europa, onde se entendia que a criança era uma flor, né, que tinha que ser plantada no jardim, regada, cuidada, cercada de cuidados para que ela desabrochasse, né? É como se ela fosse um papelzinho em branco, onde você vai ali registrando o desenvolvimento, como que ela vai ser quando crescer. Meramente poetizado, vamos dizer assim. Deste modo, as tendências que acompanharam a implantação de creches e jardins de infância ao final do século XIX e durante as primeiras décadas do século XX no Brasil foram a jurídico-policial, que defendia a infância meramente abandonada, a médico-higienista e a religiosa. Ambos tinham a intenção de combater o alto índice de mortalidade infantil, tanto no interior da família como nas instituições de atendimento à infância. Cada instituição, segundo Kuhlmann, apresentava suas justificativas para a implantação de creches, asilos e jardins de infância, onde seus agentes promoveram a constituição de associações assistenciais privadas. Kramer, em 1995, aponta que as crianças das diferentes classes sociais eram submetidas a contextos de desenvolvimento diferentes, já que enquanto as crianças das classes menos favorecidas eram atendidas com propostas de trabalho que partiam de uma ideia de carência e deficiência, as crianças das classes sociais mais abastadas recebiam uma educação que privilegiava a criatividade e a sociabilidade infantil. Enquanto que as instituições públicas atendiam as crianças das camadas mais populares, as propostas das particulares de cunho pedagógico funcionavam em meio turno, dando ênfase à socialização e à preparação para o ensino regular. Os jardins de infância, diferentemente das creches, cuja ideia europeia chegou ao Brasil no século XIX, tinham, desde sua origem, finalidades essencialmente pedagógicas, voltadas ao atendimento das camadas mais abastadas da população. Os primeiros jardins de infância foram fundados em 1875, no Rio de Janeiro, e 1877, em São Paulo, mantidos por entidades privadas. Mesmo os primeiros jardins de infância públicos, inspirados nas propostas de Froebel,
criados em 1908 em Belo Horizonte e 1909 no Rio de Janeiro, também atendiam as crianças de segmentos mais privilegiados economicamente. A partir dos jardins, foram também criadas durante as décadas, de 20 a 30, salas pré-primárias, que funcionavam junto às escolas primárias. Também nesse período, sob a influência do ideário da Escola Nova, surgiu o atendimento em praças públicas, denominados de parques infantis, para as crianças da classe operária. Esses esclarecimentos podem ser identificados na obra de Oliveira, publicada em 2002. Esses estabelecimentos, a profissional, ela desenvolvia formação pedagógica no curso normal, normal médio, eram as chamadas normalistas, e elas trabalhavam então nas praças para atender aquelas crianças que não estavam inseridas dentro de uma instituição. Isso é tudo promovido pela Escola Nova, pela Escola Novista. A partir da necessidade de novas estratégias governamentais para atender a crescente demanda às crianças menores de 7 anos, foram desencadeadas políticas de cunho compensatório e emergencial, que articulavam ampliação quantitativa do atendimento e baixo investimento público. Em Mato Grosso do Sul, e especificamente também em Campo Grande, foi neste período que surgiram aquilo que nós chamamos de mães crecheiras. Então, eram mulheres que adequavam suas casas a receber crianças, para cuidar das crianças das mães que trabalhavam. Essas mães crecheiras, elas não cobravam das crianças e o poder público dava a elas em caráter assistencial, davam a elas um salário, para elas cuidarem, e davam a elas a alimentação, aquilo que era utilizado para manter a criança nesses lares. Esses lares crecheiros, essas mães crecheiras, elas eram vinculadas às secretarias municipais de assistência social. Então, era a assistência social do município de Campo Grande quem mantinha estas instituições, em regime de colaboração em parcerias. Durante os anos 80, como resultado das reivindicações de diversos setores da sociedade, efetuam-se conquistas históricas no plano legal relativos à criança e sua educação. Nesse sentido, a Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente em 90 reconhecem a educação como direito da criança de 0 a, naquele período, 6 anos, hoje já 5 anos, e como dever do Estado, sob a responsabilidade dos municípios, em regime de colaboração, a cumprir-se mediante o atendimento de creches de 0 a 3 e pré-escolas. Aqui no slide está de 4 a 5, mas na verdade era de 4 a 6, porque 7 anos era a idade que a criança entrava no ensino fundamental ainda, Então era de 4 a 6 anos, definindo ambas como instituições educacionais. É isto, pessoal. Então, isto é um pouco da nossa história, sobre a educação infantil no Brasil. E aí vamos comentar um pouco brevemente sobre a questão de Mato Grosso do Sul. Então, eu já falei para vocês do município de Campo Grande, que mantinham as mães crecheiras, e o estado de Mato Grosso do Sul, por meio também da Fundação de Assistência Social, ou chamada então intitulada como Promosul, mantinha também essas mães crecheiras. Durante a década de 80, sob a administração do então governador
Pedro Pedrocian, foram construídas 18 unidades escolares, 18 prédios em Campo Grande e dois em Dourados, com o mesmo padrão, né? Para atender as crianças, para cuidar das crianças de educação infantil. Esses prédios, eles tinham uma área central, que era um refeitório, e seu entorno tinha a cozinha acoplada à direção da escola, ou então que se chamava berçário, né? Hoje é outra nomenclatura, a sala do médico, a sala do dentista. Então, vejam que havia a união assistência social, saúde. A assistência mantinha um quadro de funcionários e, naquele período, quem trabalhava com estas crianças eram chamadas de pajem, ou seja, a babá, né? Aquela que dava os cuidados básicos. Já em início, então elas foram construídas e começaram a funcionar assim. Em 1990, deixa eu ver exatamente, em 1992, novamente eleito o então governador Pedro Pedrocian, por meio da Fundação de Promoção Social, a extinta Promosul. Hoje nós temos outra nomenclatura, que é a Secretaria de Assistência Social, compôs uma nova equipe técnica. E para esta equipe, que foi composta para atuar na educação infantil, foram convidadas professoras, em sua maioria pedagogas, e outras das áreas de educação física, de arte, de música e de letras, né? Essas profissionais montaram uma equipe de trabalho e foi então que se disponibilizou em 1992 que os professores que haviam prestado concurso, né, para anos iniciais tomassem posse como professores nas instituições públicas de educação infantil. Então, pela primeira vez, nós tivemos, foi um grande marco, esse é um grande marco histórico na construção da educação infantil, porque poucas pessoas têm conhecimento disso. Nós temos algumas personagens ainda muito atuantes na educação infantil, né? E esta nova característica trouxe então esses professores. Mas aí o que acontecia? A grande maioria não tinha formação nenhuma, que era o meu caso, né? Eu era professora de anos iniciais e estava tomando posse para atuar com criança pequena sem ter nem ideia do que eu tinha que fazer ali dentro. Então, a equipe técnica da Promosul, em parceria com a universidade, ofereceu um curso de formação, que era um curso complementar de, se não me engano, 300 horas a carga horária, que habilitava o professor, né, a atuar na educação infantil, né? Infelizmente, para quem fazia, não era considerado ainda uma especialização, mas foi um curso extremamente rico e trouxe uma mudança de conhecimentos. As creches da Promosul eram, naquele período, 33 unidades, né, as 18 que haviam sido construídas e mais que foram construídas neste espaço, funcionavam com uma proposta pedagógica, tá? Onde você já tinha uma rotina de trabalho, onde haviam ações de cunho pedagógico, não mais aquela questão só do cuidar da assistência. E a partir de 1993, criada então uma proposta de fato para a educação infantil, para o atendimento, de acordo com cada faixa etária. Então vejam que Mato Grosso do Sul
tem um marco à frente de outros estados. Por quê? Porque essas mudanças só ocorrem depois, em 1996, quando a LDB foi aprovada, mas elas já eram reconhecidas, já tinham processo de autorização de funcionamento como Centro de Educação Infantil, que eram os 6, né? Eles já começavam a ter esta nomenclatura. Antes, creche, centro de educação infantil e depois centros de educação infantil, eram os antigos 6, que perdurou depois da LDB por muitos e muitos anos e agora, recentemente, que as secretarias municipais de educação passaram a escolas de educação infantil. Então, durante muito tempo recebeu essa nomenclatura. Essas creches ligadas ao Estado, elas só foram transferidas para as secretarias de educação municipal já na década de 2000, já no século 21, vamos dizer assim, né? Já a partir de 2005, 2006, elas foram, de fato, repassadas ao município e passaram a ser administradas. Então vejam que isto é um marco importantíssimo para a educação infantil. Também as funcionárias, né, as atendentes, deixaram de ser pajens e passaram a ser atendentes de educação infantil, receberam também cursos de formação para entender a criança, o processo de desenvolvimento, para aprender a elaborar planejamento. Isso é durante o período de pós-aprovação da LDB de 96 a 2000, né? Mais um elemento que trouxe uma contribuição muito grande para a educação infantil. Então é isso, né? Esse foi um relato pequeno da experiência que eu tive nesse período. Permaneci na educação infantil até 1999 e aí em abril de 99, eu saí da educação infantil e fui atuar em outra área. Mas isso é uma outra história e outro dia eu conto, quem sabe. Bom estudo para vocês e até lá. Tchau, pessoal.